News Brasil, olha que delícia, com essa mesa deliciosa de Clementino, nossa chefe convidada, para a roda de mulheres. E mulheres maravilhosas, sejam bem-vindas. Que honra, viu? Muito bom ter vocês aqui. Atenção, você que tem em casa, viu? Pode interagir, a gente gosta, né? Nós gostamos aqui nesse momento nosso, só mulheres. Aqui não tem espaço para os meninos, só quem quiser em casa mandar mensagem pra gente. Que eu adoro Roda de Mulheres, que é um espaço sempre criado com muito carinho e amor há tantos anos, 16 anos que eu faço esse espaço para as mulheres poderem ter o espaço para falar o que quiserem, tá? Vou falar sobre vocês, para quem está em casa conhecerem um pouquinho mais. Tamires Nunes, mãe, ativista, escritora. Mãe de uma criança trans de 8 anos de idade. Contou a história da descoberta da identidade de sua filha em um livro e hoje está na luta pelos direitos das crianças e adolescentes trans em todo o país. A ONG Minha Criança Trans surge da união dessas famílias para oferecer suporte emocional e orientação sobre leis, saúde e educação. Seja bem-vinda, Obrigada, tá? obrigada. Eu vou apresentar você também, todo meu, uma honra, tá? Tatiana Tossi, Relações Públicas, casada, mãe de 2 filhos. O Roberto, de 6 anos, e a Alice, de 8. A Alice é uma menina trans que começou a se manifestar a sua verdadeira identidade a partir dos 3 anos de idade, através de pequenas atitudes e comportamentos que foram vistos, percebidos com muito amor, respeito pela família e numa jornada transformadora para todos. Meninas, sejam bem-vindas. Queria que vocês contassem um pouco da história e principalmente das dificuldades nos dias de hoje para todos vocês, assim, todos nós no geral, né? Primeiro, assim, para a gente orientar, explicar, porque tem muita gente que não tem o conhecimento, a explicação, né? Então a gente fica imaginando, né? Uma criança de 3 aninhos, 8 aninhos e é muito jovem. Então a gente vê desse Brasil todo afora que as pessoas não têm o conhecimento e a informação. Por favor, façam desse espaço um espaço para vocês darem uma aula pra gente. Eu acho que a gente precisa começar entendendo como é possível uma criança saber quem ela é. Porque muito que a gente escuta da maior parte dos julgamentos que a gente recebe é: ah, mas a sua filha não sabe quem ela é. Então, a gente tem que entender que sexualidade, ou seja, por quem eu tenho desejo afetivo, erótico, sexual, é uma coisa. Identidade, quem eu sou, como eu me reconheço, é outra coisa. A parte cerebral que conduz quem eu sou, a minha identidade, a minha personalidade, ela chega numa maturidade mínima aos 24 meses de vida, 2 anos de idade. Então, essa criança, ela vive num núcleo familiar íntimo, num núcleo familiar estendido e muito provavelmente na escola. E ela já tem a parte cerebral com uma maturidade mínima para ela entender o que é menino e o que é menina. Então ela coloca bigode na caixinha do menino, salto alto na caixinha da menina, mamãe, caixinha da menina, papai na caixinha do menino, e ela vai fazendo essas associações. 98% das crianças, quando fazem essa associação e entendem o que é menino e o que é menina na nossa sociedade, se posicionam de acordo com o gênero atribuído ao nascimento. 2% das crianças começam a se incomodar. Poxa, mas ser menina é isso, ser menino é aquilo, eu tô aqui nessa caixinha da menina, por que você tá me colocando na caixinha dos meninos, né? E aí podem começar a partir de então a demonstrar um desconforto, um incômodo com o gênero que foi designado, então com o gênero. É importante a gente entender que a genitália não tem nada a ver com o gênero. Se eu te perguntar agora, me descreve quem você é. Você vai falar do quê? Da sua personalidade, da sua religião, se você tem filhos, da música que você gosta. A única coisa que você vai falar é sobre. Você vai descrever a sua genitália? Não. Então, porque a genitália não define quem você é. Ela é biológica. O nosso gênero, a nossa personalidade, quem somos, né? É outra coisa, é uma questão de identidade. Então, a criança, ela pode, a partir dessa idade, a partir dos 24 meses de vida, começar a demonstrar esse desconforto. E foi o que aconteceu comigo, com a minha filha, e com a da Tati também. Exatamente. Essa jornada, né, que a gente vem desenvolvendo, ela começa muito cedo e eu acho que a grande importância é o olhar da família. Sim. Porque isso faz toda a diferença. Quantas crianças, né, que... Imagino. Que começam ali a descobrir, porque é uma descoberta para a própria criança, né? Isso é uma coisa, para nós, é muito natural, essa identificação, quando a gente se olha no espelho e a gente tem essa identificação com o nosso gênero, mas uma criança que está começando, ele está se desenvolvendo, né? Está começando a vida através dos olhos
do que a cerca, né? Da família. Então, se você não tem um olhar muito atento, e foi muito o que aconteceu. A minha história, né? Que é muito parecida, né, com a de outras famílias. A Alice era muito... Ela tinha uma identificação, começou a mostrar uma identificação, desde pequenininha, por volta dos 3 anos, com o universo feminino. Então, assim, ela só se identificava com personagens femininos, ela só gostava de usar coisas, ela punha camiseta na cabeça e fazia de cabelo. Ela tinha uma forma de se manifestar que era muito pertinente ao universo feminino. E aí a gente sempre olha e fala, é coisa de criança, é fase, vai passar, porque a gente nunca proibiu de brincar, de fazer nada. Deixei sempre ela ser livre para ser quem ela é. Até que um dia, ela, por volta dessa idade, no banheiro, me falou, mamãe, se eu cortar o meu pipi, vai virar uma calcinha? Aquilo para mim foi um divisor de águas. Foi aquele momento que eu entendi que algo não fazia parte ali do desenvolvimento normal de uma criança, natural, na verdade. Não é natural uma criança de 3 anos falar em cortar, tirar fora, né? Isso que ela nem tinha ideia. Não tinha noção, não tinha nenhuma referência disso em nada do que a cercava. Então, aquilo para mim chamou muita atenção. E eu comecei, então, a observar e dar mais espaço para que ela realmente se mostrasse, as preferências, para que ela escolhesse aquilo que ela quisesse, tudo em termos de roupa, de brinquedo, de forma de agir, de colocar pregador no cabelo, porque eu só tinha ela, né? Eu não tinha nada, que é diferente quando tem, às vezes, irmã, né? A criança tem uma irmã mais velha. Já vai ter uma referência, exatamente. Né? E aí ela já convive num mundo mais, que tem ali, lúdico, que enfim, um menino que convivia com, né? Ela não. Então, ela punha pregador. Então, essas coisas foram devagar e eu fui entendendo ali que tinha algo que eu tinha que olhar, que eu tinha que parar e observar. Parar, sim, um olhar diferente, um olhar de mãe atenta e observar. O meu caso foi um pouco diferente porque eu venho de uma família muito conservadora. Então, ao contrário da Tati que deixava fluir, eu proibia. Não, isso aqui é de menina, não vai brincar com isso, não. E aí essa criança começou, eu sabia dos gostos das preferências, e eu falava não, tentava evitar ao máximo. Orientada por uma psicóloga que me falou que eu tinha que reforçar esse masculino, então eu fazia tudo para reforçar esse masculino. Uma psicóloga? Falou que eu era uma mãe vaidosa demais para um filho homem, que a culpa era minha, então que eu tinha que dar um jeito de reforçar o masculino na criança. Então eu reforçava, não deixava ter acesso a nada que era feminino, não. E aí eu me masculinizei, eu passei a não usar vestidos, a não usar saias, para eu ficar menos referência feminina. Isso não adiantou em nada. Até que a criança com 3 anos e meio começou a lamentar. Sabe o que é triste, mamãe? O quê, meu amor? É triste que eu não nasci menina, né? Eu seria tão mais feliz. Mãe, me chama de filha só hoje, só para dar risada. E aí a gota d'água minha foi, mamãe, eu posso morrer hoje para nascer menina amanhã? Aí quando eu escutei isso, com 3 anos, 11 meses e 15 dias... Depois de uma caminhada que desde os 2 anos a gente vive reforçando esse masculino. A gente ficava há 2 anos reforçando esse masculino, não chegava a lugar nenhum. E a criança fala, olha, eu prefiro morrer do que ser menino. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Para tudo. Para tudo, que esse não é o caminho. Não é para isso que eu me tornei mãe. Para promover esse sofrimento, alguma coisa eu preciso mudar. E onde você buscou ajuda? Olha... Porque você veio numa família, né, já... totalmente meio preconceituosa, sua família, né? Isso. E a psicóloga que já deu uma orientação errada. Metade do processo eu fiz sozinha. Foi? Porque eu achei um ambulatório especializado, mas eu tinha uma fila de espera. Então eu fui seguindo conforme a minha intuição. Eu cheguei para a criança e falei, a partir de hoje você usa a roupa que você quiser, você brinca com o que você quiser, você faz o que você quiser. A mãe vai te chamar da forma que você quiser. E vi o que estava acontecendo. Enquanto isso eu fui procurando. E aí, como foi essa transformação? Foi aos poucos. No começo era uma camiseta do Capitão América com uma saia de tudo cor-de-rosa. E aí vai indo, né? Até porque a criança testa a gente. Ele passava 4 dias vestido só de menina e um dia acordava e botava a roupa do Batman. Mas num processo de testar para saber se eu mudaria o meu comportamento, se eu amaria mais, se eu trataria melhor ou menor. Então a criança demora para conquistar essa confiança de que porque o maior medo de uma criança é perder o amor do pai e da mãe. Então ele me testou, né? Foi me testando e eu fui
Ok, vamos indo no teu tempo, conforme você desejar. Então tinha as roupas femininas, tinha as roupas masculinas, eu só falava se estava frio ou calor. Vai lá e põe o que você quiser. E fui indo, até que eu entrei no Antigos, que é o ambulatório aqui do Hospital das Clínicas, que tem a equipe especializada para crianças e adolescentes trans. E encontrei outras famílias que trocavam, que a gente conversou, e aí achei, né, uma psiquiatra, psicóloga, uma rede de apoio mais qualificada, mais técnica. Mas no começo foi assim, olha, usa o que você quiser, mamãe não vai mais brigar. Foi só baixar a guarda, foi só deixar a criança fluir. E para você, como foi isso? E para a família? Eu achei que eu ia morrer, porque eu só queria ter um filho homem. Eu falava pro meu marido, quando a gente se conheceu, me dê quantos filhos vierem até você me dar um filho homem. E aí, na minha primeira gravidez, veio um filho homem, eu falei, faça vasectomia, porque Deus me livre, vira uma menina. Eu não quero saber de vir uma menina, vasectomia. E então, me despedi do filho homem que eu sonhava desde lá dos meus 14 anos, que eu escolhi o nome quando eu tinha 14 anos. Como que é a sua família? Só para entender. Mãe, Você era muito apaixonada pelo pai? Eu gosto muito do meu pai, assim. Porque tem um exemplo, você disse que eu quero menino, claro, porque eu sou mãe de meninas. Não, mas é porque eu sou meio bocudona, eu sou meio bocuda, então eu falava assim, não vou saber criar menina. Melhor é criar um menino que é mais fácil, né? Põe uma roupa aí e vai. Mais prático. É, mais prático. E aqui? É a gente na parada LGBTI de São Paulo, no bloco Crianças e Adolescentes Trans Existem. É muito difícil, gente, hoje, para vocês como mães também. Porque a gente vive onde a gente precisa ter um espaço assim, de informação para as pessoas. Porque deve ter muitas mães, muitas famílias passando por essa situação em casa, sem entender, sem saber o que está acontecendo. É um mundo preconceituoso, as pessoas são preconceituosas, as pessoas acham assim, ah, não, é frescura, ah, não, vai mudar, ah, não, isso não existe. Eu já ouvi muito que não existe. Eu estou vendo aqui crianças trans existem, exatamente deve ter escutado essa frase como a gente escuta a vida inteira. Exatamente. É um processo, né, que a gente tem que ir aprendendo dia a dia como lidar. O começo sempre é tudo é muito desafiador, né? Acho que o grande desafio nosso é justamente olhar, né, viver num mundo tão preconceituoso e num país tão preconceituoso quanto o Brasil. Então, isso para nós, eu acho que todas nós temos essa questão em comum, né? A dificuldade de vislumbrar aquilo que vem pela frente, porque todas nós como mães temos sonhos, né? Nós temos ali uma projeção que começa desde a gravidez, desde a gestação, quando você planeja, que você sonha, que você imagina. E quando vem algo diferente, a gente tem que se reprogramar, né? A gente tem que sair do conforto. Exatamente. E é um desafio, e começar a entender de uma outra forma, pensar fora da caixa, olhar para esse desenvolvimento dessa criança, dessa família de uma nova maneira. Então, acho que um grande desafio nosso como mãe é saber lidar, e eu sempre digo assim que, para mim, um aprendizado maior foi aprender a viver um dia de cada vez. Porque quando realmente a gente entra num lugar de imaginar, puxa vida, a expectativa de vida, qual é a expectativa de vida? 35 anos. 35 anos, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil. Então, se a gente não fizer... isso. É muito triste. É muito se a gente triste. não fizer algo diferente pelos nossos filhos, eles podem muito bem entrar nessa Você acha estatística. que a gente pode ajudar todas as pessoas? Informação? Falando? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É isso que a gente está fazendo hoje, é esse espaço, a abertura desse espaço para a gente vir, para a gente trocar ideia, para a gente colocar a nossa realidade, para a gente se colocar à disposição das pessoas, para ajudar. Então, é um trabalho de formiguinha de todo dia. Né? E onde vocês ajudam nesse espaço que as pessoas que estão em casa agora, se precisam de uma orientação, de uma informação, onde vocês falam? É através de qual rede? Instagram, pode procurar a gente no Instagram da ONG, que é @ONGMCT. MCT? MCT, Minha Criança Trans. Ou pode também procurar no meu Instagram pessoal, que é @minhacriançatrans. Ou também no e-mail. Aqui. Esse é o meu Instagram pessoal. Que aí eu trago muita informação. Crianças trans são influências dos pais? Será que a minha criança é trans? Então tem muita informação, muito conteúdo para a gente sair daquela coisa do achismo, né? Entender a vivência real das famílias, entender como é o nosso dia a dia, entender que os nossos filhos existem, eles só querem ocupar o espaço e ter seu desenvolvimento garantido, né? Porque é muito triste pra gente. Veja, eu como mãe de um menino cis heteronormativo, tinha um filho com uma expectativa de vida de 75 anos.
Eu podia sonhar por muita coisa para o meu filho. Eu sonhava com casamento, eu sonhava com vida, eu sonhava com família, eu sonhava com netos. Hoje eu tenho uma filha que a expectativa de vida dela é 35 anos. Só me cabe sonhar que ela volte viva. Se a gente viajar ou não, não é mais minha preocupação. Se ela vai me dar netos ou não, não é mais minha preocupação. Eu, enquanto mãe de uma criança trans, no país que mais mata a população trans do mundo, não posso ser fútil ao ponto de sonhar com uma viagem, de sonhar com netos. Eu só tenho que sonhar que ela volte viva. A segurança dela. E isso é o que nos mata, é isso que nos dói, que nos causa medo, que a gente fala, como que eu vou entregar o amor da minha vida para essa sociedade desse jeito? O medo que a gente tem do que o outro possa fazer com os nossos filhos. É difícil. Porque só o nosso amor não basta, eles vivem em sociedade. E escolas, gente? As escolas... Essa é uma outra questão bem delicada, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que abrir para falar. As escolas estão preparadas, a sociedade não está preparada. A sociedade não está preparada. Definitivamente não. A gente tem que falar que não está. As escolas são reflexo disso também. Não dá para generalizar, mas é importante dizer que existem políticas públicas, né, que estão sendo trabalhadas. Suporte, né? A Tamires, por ser ativista, ela tem muita propriedade, inclusive, para falar sobre isso. Mas existe hoje, até na rede pública, né? Você tem um pouco mais até de suporte de como agir se você tem problemas ali com preconceito e situações delicadas. Mas, no geral, a educação em si, eles não estão preparados. A rede de educação não está preparada, né? Porque são questões que vão além do que acontece na sala de aula. As questões da sala de aula, muitas vezes, são ali do dia a dia entre as crianças, adolescentes, elas até podem ser resolvidas. Mas quando isso vai para uma esfera de família, de pais, de sociedade como um todo, aí eles perdem o controle. Então, a questão das escolas precisa também, precisa ser feito um trabalho muito específico nessa rede de informação, né? De quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, tabus. Exatamente. Tirar esse tipo de coisa. Porque pode... Uma criança que sofre bullying nos dias de hoje, não dá. Não dá. Não dá, gente. A gente sabe o psicológico e o emocional como filho. A grande maioria acaba sofrendo. Hoje tem, não posso dizer, a gente não pode dizer que não tem iniciativa. Eu, particularmente, né, posso contar da minha experiência, eu não tive nenhum problema. Eu tive uma transição, a Alice fez a transição na escola. Então, ela entrou numa escola aqui em São Paulo, em uma escola particular. Ela entrou como um nome de menino, mas ela se vestia já de menina. Mas no meio, foi antes da pandemia, no ano da pandemia. Quando ela fez a transição, ela mesma que escolheu o nome, ela se posicionou, pediu para contar para a escola. Então, a escola fez todo um trabalho com os alunos, com os pais, de conscientização. A escola convidou um médico para fazer uma aula, para dar uma aula, um bate-papo com os pais. Mas isso é a exceção. Isso é a exceção da exceção. Que lindo também. Já tem uma história diferente. A minha filha, em 4 anos, passou por 5 escolas. 4 anos, 5 escolas. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E o documento? E a documentação? Sim, documentação é toda... A Alice já tem toda a documentação dela, inclusive até por ajuda da ONG, da Minha Criança Trans, que também dá esse suporte para os pais, quando, né, em todo o processo, para fazer essa retificação da certidão de nascimento. Tem 2 opções, incluir o nome social no RG ou retificar a certidão de nascimento. Isso é uma opção da família. Mas que pode hoje em dia ser feito, né? Ambos podem ser feitos. Eu vou pedir as redes sociais. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, mas vou convidar vocês para voltarem mais vezes, para a gente continuar esse assunto, abrangendo outras áreas, no que vocês quiserem. Já me coloco à disposição. A rede social de vocês está aqui. Tatiana Tosi. Eu ajudo também as mulheres, as mães, né, que tiverem essas questões pessoais. Então, sempre me coloco à disposição para quem quiser me procurar, para falar, para pedir um auxílio, uma indicação, uma orientação. Às vezes até para desabafar. Tipo, tá acontecendo isso comigo? Exatamente. Mais uma rede social, Elaine? É a minha criança trans. Está aqui. Que pode também... E o livro da Tamires, onde está? Esse? Esse livro. Esse livro eu vendo ali no direct. Ele conta a história do que eu vi, do que eu escutei da minha criança para entender a condição de gênero e como foi esse processo de me despedir do meu filho e receber a minha filha. E onde nós conseguimos comprar esse livro? No direct do Instagram. No direct do Instagram. Isso. Meninas, queria agradecer muito vocês. Gratidão, Obrigada. viu? Parabéns pela história, pela força, pela garra.
São mães, né? Obrigada. Aniversário dessas leoas maravilhosas. Exatamente. Volta outra vez pra gente continuar. Com certeza. Porque é muito interessante, é muito importante para falar para todos nós, viu, gente? Então, por favor, sem nenhum tipo de preconceito em nenhuma área da nossa vida, gente. Nós não vivemos um século de hoje para a gente ter preconceito. Então, assim, é a realidade. As crianças estão aí e o respeito é a única palavra que eu peço para todo mundo em qualquer área, em qualquer assunto dessa vida, respeito, né? O que diz respeito à vida deles é deles, deixa eles viver a vida deles felizes sem preconceito. E quem mais coloca esse preconceito são os adultos, viu? Porque criança nasce pura e não tem essa maldade que infelizmente os adultos têm. Então, obrigada a você que está em casa pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês o que vocês desejam para a gente, viu? Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau!